Oi, pessoal da Racing. Eu estou aqui com o Elinho, que é o maior piloto brasileiro da atualidade, né? Acabou de ser prestigiado aí, né, pelos jornalistas, que foi eleito na categoria top do capacete de ouro, né? Ganhou mais um troféu, né, Elinho? O que eu queria saber de você, a primeira pergunta que eu faço é o que te mantém tão competitivo, né? Você já está com 46 anos e continua aí com gás danado quando tem muita gente aí nessa profissão que já parou. Pois é, Isabel. Primeiramente, é um prazer estar com você novamente. Eu queria agradecer não só a você pessoalmente, mas principalmente à revista Racing e a todos os jornalistas que novamente fazem essa votação para decidir quem vai ser o vencedor do capacete de ouro da categoria top. Obviamente, a vencendo as 500 milhas de Indianápolis, sem dúvida, ajudou a colocar a gente num lugar mais alto e receber mais um capacete de ouro. Então, eu agradeço muito a todos os jornalistas, a todo mundo realmente, não só pelo apoio, mas pela torcida, principalmente, porque acredite ou não, por mais que estejam aí longe no Brasil, a energia positiva acaba vindo cheia de energia e acaba nos ajudando a ter uns cavalos a mais no motor. Mas, enfim, então foi muito legal. Eu fico contente, gostaria de ter tido na festa, mas infelizmente os compromissos aqui agora estão ficando cada vez mais cheios, o que é bom. O que é bom porque, como você mesmo falou, a pergunta, né, o que me deixa motivado para seguir competitivo é justamente guiar outros tipos de categoria. Quando eu saí da Fórmula Indy, que foi em 2017, que me colocaram, que foi a Penske que fez os carros prototipos em 2018, 19 e 20, foi muito bom para eu aprender outros tipos de situações. Então, o que acontece? É como se fosse um computador, vamos dizer assim, né? Você aprende certas coisas e vai updating aquele computador, vai melhorando, vai ficando mais rápido, aprendendo outras coisas. E é justamente o que acontece, eu vejo dessa maneira. Então, agora que eu estou tendo oportunidade de guiar outros carros, até carros parecidos com a NASCAR, que é aquela categoria SRX, que também é diferente, vamos lá, estamos dirigindo, o importante é estar dirigindo, porque eu acho que hoje no automobilismo a coisa virou tão virtual, né, o que os jovens, principalmente a molecada, acaba guiando com os olhos, né, o que é bom também, porque ajuda muito a você aprender certas situações que realmente só na corrida você aprenderia. Mas às vezes ainda é importante você sentir o carro, não é só a visão, né? É você sentir o carro. Então, isso talvez, né, por eu ser da velha, não sei se cabe bem o português, a expressão da velha guarda, vamos dizer assim, né, de ter testado muito antigamente, então acredito que isso me ajuda a manter não só motivado, mas também competitivo. É incrível isso, né? Porque você venceu as 500 milhas de Indianápolis 4 vezes, não foi isso? E Exato. você é um dos 4, posso estar errado, mas você é um dos 4 recordistas, né? Dessa categoria em número de vitórias, né? Somente 4 pilotos no planeta há mais de 100 anos que venceu essa prova 4 vezes. E nós colocamos o nome, não só o meu nome, mas o país, o nome do Brasil, estampado agora num lugar histórico. Então, qualquer pessoa que hoje que vier em Indianápolis pode ter orgulho de ser brasileiro, porque o Brasil está lá. E o que a gente pode esperar? Você que é cheio de surpresas, né? O que a gente pode esperar aí para as 500 milhas desse ano? O interessante é que normalmente todo ano muda alguma coisa, né? Era para esse ano mudar o regulamento em certas situações, como você vê o que acontece na Fórmula 1, né? O pessoal acaba mudando a aerodinâmica, os carros, enfim. O legal de tudo isso é que praticamente não mudou em nada. Então, qual é a expectativa? Se realmente a coisa não der certo, é colocar o que eu tive o ano passado, que estava muito bom. Então, mas, obviamente, eu vejo um lado diferente. Eu vejo de uma maneira que a gente possa arriscar mais para poder melhorar o carro.
A gente achou um acerto ideal, não há dúvida, e eu acho que muito dos outros competidores agora vão olhar esse lado e analisar e ver por que que ele ganhou, que é o que a gente faz, que é natural, né? Por que que ele ganhou. Então, vamos também seguir o mesmo caminho. Como a gente faz uma o que é muito importante para a equipe Meyer Shank Racing, que é a que eu estou correndo hoje, eles têm uma divisão, né, eles repartem informações com a Andretti Autosport, que é muito bom, pelo fato de, principalmente quando você for para as outras corridas, você ter informações, amortecedores, que se fosse uma equipe sozinha, ia ter que desenvolver isso sozinha e talvez o desenvolvimento demoraria um pouquinho mais. Então, nesse lado, agora você pode ter certeza que os carros da Andretti vão para o lado que a gente acabou indo, que foi do ano passado, que então vai ser mais competitivo. Mas a gente também tem um caminho para explorar para melhorar o carro. Eu lembro que na corrida a gente estava mais ou menos a uma milha e meia mais lento do que o pessoal da Ganassi. Então, quer dizer, tem caminho para a gente desenvolver, tem caminho para melhorar. Então, a minha expectativa é muito grande. Obviamente, a minha expectativa é para estar brigando novamente pela vitória, que é o que a gente fez no ano passado. Então, melhorar os pitstops, né? O ano passado não foi tão ruim, foi até que muito bom, mas ser constante, né? Em situações para que, no caso, ano passado, só teve poucas bandeiras amarelas. E se esse ano tiver mais bandeiras amarelas? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, o que a gente fez ano passado, ninguém acreditava. Agora, muita gente acredita que a gente vai fazer. Então, você imagine com essa força o que a gente pode conquistar. Com certeza, vai ser muita energia positiva aí que vai ser enviada para você. Minha, inclusive, hein? Que bom. Essa é mais importante. Tenho uma curiosidade. Eu lembro quando você foi para a Europa, né? Que você foi, inclusive, correu lá na Fórmula 3 britânica e tal. Estava indo Uhum. bem. Depois você optou por ir para o automobilismo norte-americano, né? Como é que foi essa decisão? Quem te apoiou nisso, né? Porque eu lembro que criou uma certa polêmica até na época, né? Todo mundo Uhum. falando, como assim? Tem que ficar, ir para a Fórmula 1, né? É verdade, Isabel. Eu lembro de 95, foi um ano que eu corri numa equipe muito boa, que foi a Paul Stewart Racing. Inclusive, a sede da equipe hoje é na Red Bull, né? Então, quer dizer, que é lá em Milton Keynes, que é onde eu visitei muito por ter corrido, né, em 95 com a equipe. E a minha intenção não era ir para os Estados Unidos, era manter na Europa e seguir o caminho, né, na Fórmula 3000 na época, que é o que tinha, e depois ir para a Fórmula 1. Só que um dos patrocinadores que eu tinha, que era a Philip Morris Marlboro, eles estavam começando a lançar o Marlboro Brazilian Team, se você recorda. Então, que tinham vários pilotos, né? O André Ribeiro, o Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, o Emerson. E aí, né? Tinha eu, o Tony, o Walter Salles, que acabou entrando também nesse grupo. E quando foi, eles falaram: olha, nós vamos fazer um teste lá nos Estados Unidos, Indy Lights. O que é isso, Indy Lights? Não tenho nem ideia o que era Indy Lights na época, né? E foi o que eles disseram: olha, como se fosse um Lola, que é um antigo Fórmula 3000. Eu falei: poxa, então eu vou querer testar, porque eu quero ir para a Fórmula 3000 mesmo, esse é o meu caminho. E quando eu fiz o teste, que foi em Phoenix, em Arizona, em Firebird, foi muito bom. Só que só tinham 2 vagas, e a vaga ficou com o Tony Canaan e com o José Luiz de Palma. Só que o Steve Horn, que foi o dono da equipe, gostou do meu estilo e falou: olha, sabe o quê? Vamos fazer um terceiro carro para você. E foi o que aconteceu. Então, esse foi o caminho. E quando eu disse para o pessoal dos patrocinadores: eu quero ir para a Europa. Falou: olha, você pode até ir para a Europa, mas a gente vai te apoiar onde a gente está aqui, que é nos Estados Unidos. Falei: então, pega minhas malas e vamos para os Estados Unidos. E foi assim que aconteceu, né? Eu até tive a oportunidade, acredite ou não, em 2002, eu falei para o Roger que eu queria testar um Fórmula 1, queria ter essa oportunidade, e eu testei, que foi em Paul Ricard, que foi um teste fantástico. Eu lembro até hoje, quando eu terminei, os mecânicos batendo palma, que a gente fez um teste muito legal, os tempos foram incríveis, e mas a política eu vi que era um pouquinho mais, um pouquinho diferente do que eu estava acostumado, né? Então, eu conversei com eles queriam que eu fosse piloto de teste,
na época, falei, olha, eu não vou deixar uma equipe Penske para ser piloto de teste. Se quiser, eu faço os dois. Eu corro lá nos Estados Unidos e venho testar, não tem problema nenhum. Viagem, avião, não tem problema. Só que aí eles não quiseram, ficamos em contato mais uns 2 anos, mas eu vi que realmente eles queriam que eu entrasse numa Minardi na época, como o Fernando Alonso fez e tudo. Eu falei, sabe o que, gente? Acho que não é por aqui, então meu caminho para a Fórmula 1 vai terminar e eu vou seguir o que foi a melhor decisão, Isabel, para te falar a verdade, porque Não teve nenhum arrependimento pelo caminho. não teve nada, sabe? Inclusive, quem tomou a vaga foi até o Cristiano da Mata. Então, para mim, não só estando aqui, seguindo correndo, que é o que eu mais sempre, é o que eu sempre quis, foi a decisão mais do que correta. Então, eu fico contente até hoje por não ter ido para a Fórmula 1. Não, o carro fantástico. O carro serviu, para te falar a verdade, como uma luva. Eu tenho mais do que certeza que se eu tivesse guiando na Fórmula 1, a gente ia ter muitas alegrias, vamos dizer assim. Mas não era para ser. Então, estou contente de ter seguido o caminho onde eu estou hoje. E a Fórmula 1 é tudo também, né? É isso que os brasileiros ficam muito bitolados, né? Fórmula 1, Fórmula 1. Não só os pilotos, mas o público também, né? E tem tantas provas, tantas categorias, você mesmo, né? Quanta alegria você traz aí para a gente, né? Correndo, né? Nas categorias norte-americanas, super disputadas também, super legais, né? É muito bacana, você vê que hoje você tem a Stock Car no Brasil, que virou, muita gente hoje pode pilotar o que a gente gosta. Quem é apaixonado por automobilismo, não importa onde está. Obviamente você tem os seus objetivos, você quer chegar no, mas se você estiver guiando o que você gosta de fazer e ainda recebendo por isso, quer dizer, se torna um trabalho e onde você acaba se apaixonando ainda mais pelo que faz. E tem também os carros esportivos, tem que hoje também está ficando muito incrível. Você vê que o Felipe Nasser, hoje, que estava na Fórmula 1, fez alguns anos, hoje está tendo um maior sucesso. Então, quer dizer, eu acho que é o que você falou, contanto que você tem a oportunidade de estar guiando ou fazendo o que gosta, né? Obviamente, guiando, sendo manager, o que for, mas estando fazendo o que você gosta, vai ser bem feito. E hoje, como você mesmo falou, não é só porque a Fórmula 1 é um mito que no Brasil, aliás, em todo lugar, né, você tem aquela coisa de estar viajando todo mundo inteiro e tudo, mas, para te falar a verdade, se você não tiver em alguns carros que são bons, você vai estar praticamente sendo mais um, né? E não é isso que a gente quer, pelo menos quem está guiando. É verdade. Você também venceu as 24 horas de Daytona, né? E na nossa listinha aqui tem uma que é a Daytona 500 da NASCAR. Você tem vontade de correr essa prova ou até mesmo o campeonato completo da NASCAR? Olha, Isabel, eu tenho sim. Por muitos anos, eu pedi para o Roger para me dar uma oportunidade de testar o carro, para ver como é, né? Se realmente no teste eu falo, não, isso aqui não é para mim. Como eu fui lá correr na Suécia de neve, é realmente aquilo lá, frio e Castro Neves não se dão bem. Mas me dá. Não foi? A coisa é o seguinte: me dá um tempinho para treinar, que os caras também não me deram nem um dia para treinar. Pô, eu estava meio fora, completamente peixe fora d'água, né? Mas, enfim, eu queria testar. Eu falei, Roger, deixa uma oportunidade, né? Testar. Não tem as regras na época, né? Ainda não eram tão restritas, e mais que fosse, era um piloto que não era estava fazendo parte da NASCAR, enfim. Até o Briscoe foi testar. Eu falei, pô, até o Ryan Briscoe foi testar e eu não. Enfim, ele nunca deixou. Como agora, né? Eu não estou na equipe e pelo fato de eu estar guiando outros tipos de carro, eu falei, poxa, por que não? Então eu já falei com muita gente, inclusive. Estou trabalhando, não deu certo esse ano, gostaria de ter andado, mas eu quero sim, eu quero não só pelo fato de estar podendo competir com um carro diferente, aprender e melhorar o meu estilo de pilotagem. Então, quem sabe, né? Eu sei que é completamente diferente, você tem que ter ajuda de parceiros, porque não é só o vácuo da frente, é o vácuo de trás também. Quer dizer, enfim, é um conceito um pouco diferente. Mas seria legal fazer a parte de uma situação de, quem sabe, a gente
não se posiciona num lugar bom, correto, e aí belisca aí um pódio ou alguma coisa assim. Mais uma beliscadinha, né, na sua longa carreira. Escuta, tem uma pergunta da redação lá, que eles mandaram por curiosidade: o que dá mais trabalho? Fazer um bom acerto nos seus carros ou dançar em frente às câmeras sem errar, como aconteceu lá na Dança dos Famosos? É verdade. Olha, Muito dançar bem, foi muito. aliás. Dançando foi muito. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver, vai no YouTube, põe aí Hélio Castro Neves dançando. Aqui chama Dancing with the Stars, né? Então, se vocês colocarem isso, vocês vão ver que até eu me surpreendi, viu, Isabel? Olha, Eu hoje. assisti, eu fui bailarina, né? Eu fiquei emocionada quando eu vi você, foi incrível. É muito difícil. Eu tenho muito respeito para os dançarinos, bailarinos, bailarinas. Minha irmã foi bailarina profissional, inclusive em São Paulo. E eu via, não, obviamente eu observava, falava, isso aí é fácil demais. E ela falava, então vem cá, levanta a perna aí, põe a postura, e não sei o quê. Eu falei, uau, isso aqui é completamente diferente do que eu imaginava. E foi muito bacana, porque eu já tinha mais ou menos uma certa noção, sabia que era difícil, então eu fui com uma mentalidade de aprender, de respeito, entender como é possível e tentar assimilar o que eu posso do automobilismo, interagir com isso. E foi muito legal, porque ela me falava os termos, né? Eu falava, olha, quando eu entro numa pista, a gente põe lá o tanque cheio, vai guiando, aprende a pista. Aí depois a gente vai mexer no carro para ficar mais rápido. E no final, a gente põe pneu novo para ir mais rápido. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer aqui para... E ela começou a entender a minha mentalidade e colocar na dança. Então, acabou saindo super legal. Não esperava que ia ganhar, para te falar a verdade. Eu fiz a minha maleta para... Muito legal, foi mesmo. Eu fiz a minha maleta para 15 dias, acabei ficando 14 semanas. Enfim, foi uma experiência incrível. Não, e você ficou super famoso, né? Não que você não fosse, né? Mas televisão, né? Um programa desses tem uma audiência diferente, né? Você vê, obviamente, naquela época, nós estamos falando em 2007, que foi o primeiro ano que eu tinha feito, e não tinha a Voice, que hoje tem até no Brasil, não tinha todos esses programas que aparecem. A única coisa que tinha era o American Idol e o Dancing with the Stars. Então, era praticamente de 20 a 25 milhões de pessoas assistindo toda segunda e terça. Poxa, não tem como as pessoas não verem. E por mais eu ter ficado muito tempo, 14 semanas, o pessoal acabou. Foi um crossover, como a gente diz, né? Do público fã de automobilismo para a gente que não tinha ideia do que estava acontecendo em corrida. E quando eu passei para o meu trabalho normal, aquele público, aquele fã, acabou seguindo. Então, eu lembro que na época a gente ganhou 1 milhão de viewers aqui nos Estados Unidos e na corrida por ter ganho o Dancing with the Stars. Nossa, foi incrível mesmo. E eu fiquei muito impressionada. Como você... Até hoje eu entro em alguns certos aviões, o pessoal, Dancing with the Stars, eu falei, eu mesmo. Não tem problema não. Agora, quando vai qualquer festinha, qualquer casamento, lá o bailarino aí, eu falei, lá vem agora. Eu ia te falar, no próximo Capacete de Ouro, você vai ter que dançar lá no palco. Hein? Ai, meu Deus do céu. Tem que dar uma dançarina para a gente. Eu não posso dançar sozinho. As pessoas acham que, pô, peraí, vem cá. Não é, você sabe como é difícil fazer uma providencia uma bailarina. Você, como eu falei, você é cheio de surpresas mesmo, né? Porque esses momentos que você criou também, como é que surgiu aquela sacada de você subir nas grades, nos alambrados, lá nas arquibancadas para comemorar com a galera, tal? Porque você ganhou até um apelido, né, de Spider-Man, né, pelo público norte-americano. Como é que foi isso? Olha, realmente eu não tinha intenção de fazer nada, de inventar nada. Acho que na época quem fazia os donuts, né, que dava o zerinho, era o Alex Zanardi e tudo. Então era muito legal, o pessoal gostava e tudo. Mas eu falei, eu não tenho ideia
primeiro eu tenho que vencer uma corrida. Eu não tinha nem vencido ainda, então eu falei, isso aí, quando chegar o momento, a gente vê o que faz. Mas eu não tinha realmente planejado nada. Essa situação foi uma situação, um erro, vamos dizer assim. Era para eu ter ido para o Victory Circle, né, como eles a área designada para o vencedor da prova. E eu estava tão contente, Isabel, mas tão contente que eu venci a corrida que, cara, eu só queria chegar lá nos pits e encontrar a equipe. E eu acho que subconsciente, na corrida anterior, no ano anterior, meu carro quebrou ali, em frente à linha de chegada. E eu acabei parando ali na linha de chegada. Não sei, não me pergunte por quê, né? Então eu olhei e falei, ué, cadê todo mundo? Cadê a equipe? Cadê? Eu achei que era ali, né? E quando eu olhei para a minha esquerda, eu vi que o povo estava aí lá ovacionando, gritando, celebrando. E não sei, eu senti que falei, sabe que eu vou celebrar então com ele, já que eu cometi o erro aqui, vou meio que consertar, né? E acabei saindo e escalei o alambrado, como no futebol aí no Brasil. Eu falei, obviamente, quando eu fiquei olhando para o outro lado, falei, não, eu devo tomar alguma multa, o que eu estou fazendo, né? O mais legal, que na época, realmente, quem não obedecesse às regras de irem para o lugar designado ia tomar uma multa. Só que foi tão legal que o presidente da época, eu escrevi um cheque, era $5.000. Eu escrevi o cheque para pagar a multa e ele rasgou o cheque e falou, olha, daqui em diante você e o Zanardi podem fazer essa celebração. O resto, todo mundo vai ter Todo mundo que paga a multa, vocês não. É que foi espontâneo. Exato. Acho que deu para perceber, Saiu, pelo menos. cara, que tinha sido uma coisa espontânea, né? Um momento de alegria. Eu acho que por isso que ficou legal, né? Tudo que é espontâneo, tudo que vem do coração, tudo que vem de uma situação de emoção, acaba sendo legal. Então, saiu. Até hoje a gente está celebrando escalando alambrado. Bom, esse ano você vai correr a temporada toda da Fórmula Indy, né? Como é que você está esperando aí que teremos surpresa aí também? Pois é, a primeira corrida não foi como a gente esperava. A gente terminou, entanto, eu e o Simon. O Simon até que se classificou muito bem. O Simon é meu companheiro de equipe esse ano e a gente trabalhou junto na Vocês equipe trabalham bem Penske. juntos? Vocês voltaram a trabalhar juntos, né? Vocês já trabalharam É, juntos? praticamente na Penske nós trabalhamos há 6, 7 anos juntos, né? Então isso foi legal porque ele vindo agora para uma equipe nova, então somente adiciona mais informações para que a gente possa levar a equipe Meyer-Shank para o outro nível, para ser mais constante todas as corridas. Eu já tinha previsto, né? O ano passado a gente teve alguns resultados complicados aí nos circuitos mistos, aí quando foi para Long Beach a gente saiu até que bem, mas a estratégia não foi tão bem. Então, quer dizer, acho que as pessoas não entendem que, por mais que nós vencemos Indianápolis, foi a primeira corrida que eles venceram na Fórmula Indy. Quer dizer, a equipe ainda está bem no começo, né? Então tem que criar um certo momento. Eles têm o carro dos esportivos também, e esse ano foi muito bom por vencer, já começando vencendo as 24 horas de Daytona. Quer dizer, então todos esses detalhes fazem diferente. É como uma companhia, né? Quando você começa, muitas vezes a companhia perde dinheiro no primeiro ano. Então, a minha mentalidade é exatamente nesse sentido. Nós vamos ter muitas alegrias esse ano, ainda mais em Indianápolis. Mas nós vamos ter também os seus lados negativos, que vai ser aquele, como foi St. Pete, por exemplo. Então, é natural, tem que continuar no processo, faz parte, até o momento que a gente encontrar o lado sweet spot, como a gente diz aqui, aquele lado certeiro que vai fazer com que fazer algumas coisas diferentes, alguns contratar certas pessoas. Você vê, o ano passado, a equipe só tinha 30 funcionários, né? Quer dizer, agora já dobrou, porque já são 2 carros o tempo todo. Então, tem aquele lado de progressão e isso vai acontecer durante 2022. Então, a minha expectativa é ter os seus ups and downs, então, mas com certeza ter mais vitórias para a equipe, sem dúvida. Vamos torcer.
Até existia um entrosamento, né? Uma equipe, né? Tem que também existir como um casamento. Você casa logo no começo, fica meio estranho, mas depois vai entrosando, né? Não, exatamente. Inclusive, o pessoal que eu trabalhei ano passado, os mecânicos, esse ano são novos, porque os que fizeram ano passado não queriam trabalhar a temporada inteira. Como ano passado eu só fiz 6 corridas, então para eles estavam muito confortável, é exatamente isso que eles queriam. Eu até liguei para eles: "Não, vamos trabalhar, vai ser legal, vamos dar continuidade". Não, Hélio, não, eu já tenho outro trabalho, eu faço outras coisas, já não corrida já não é, eu gosto de ter essa liberdade. Então, agora começar tudo de novo, que faz parte, mas não tem problema não. Bom, Ellen, para finalizar, porque a gente está gravando aqui, o pessoal sabe que não tem muita paciência com o vídeo, né? Mas, enfim, mas está muito interessante. Eu queria que você contasse, assim, quais foram os 3 momentos que você considera os mais marcantes da sua carreira? Essa pergunta é interessante, são Leva, vários, né? leva um tiquinho para lembrar, né? Quando sou pega de surpresa, assim, demora um pouco. São mais de 20 anos, né, Isabel, de carreira, mas sem dúvida as primeiras vitórias são muito importantes, desde a primeira vitória do kart, que foi praticamente como a primeira vitória da Fórmula Indy, que foi muito legal. Que Eu ano foi? tive Você praticamente o lembra mesmo mais ou menos? Que ano foi? do E kart. depois eu vejo, aham, eu Do acrescento. kart foi em 89, foi a primeira 89. vitória. Eu comecei em 87 e aí venci pela primeira vez em 89. E aí foi aonde despertou não só o meu a minha paixão pelo automobilismo, mas é o que eu queria ser, da vida. Eu falei: "É isso que eu quero", não queria mais estudar e tudo. Minha mãe falou: "Não, não, 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 espera aí que agora nós estamos indo para um outro caminho que não é assim, tem que terminar os estudos, que é muito importante", e valeu a pena, obviamente. Então me criou uma disciplina muito grande, nesse sentido. A primeira vitória da Fórmula Indy foi muito legal também, pelo fato de você finalmente conquistar aquele sonho que você passou várias vezes tão perto, né. E eu acho que a quarta vitória em Indianápolis, foi muito especial, pelo fato de eu não estar numa equipe Penske, que era uma super organização, por eu fazer praticamente sozinho, vamos dizer assim. Eu digo sozinho, obviamente, com uma equipe nova, dando a essa equipe nova a primeira vitória. Então isso foi muito bacana, uma confirmação de que é o que eu sempre sabia, mas a gente às vezes tem que confirmar, reconfirmar o que você sabe. Então isso foi muito gratificante e só me motivou ainda mais para seguir o que eu estou fazendo, né. Então esses foram um dos momentos muito especiais. Muito legal. Bom, você gostaria de dar uma mensagem, deixar uma mensagem para os nossos leitores aí? Eles são, como você sabe, apaixonados pelo automobilismo, naturalmente são apaixonados por você, no bom sentido. E Olha, eu vejo, a minha mensagem é que às vezes as pessoas, hoje com o social media, né, que a gente diz aqui, pelo fato de você ter um contato muito maior, como era antigamente, as suas informações são muito maiores, automaticamente as críticas são maiores. E é isso que às vezes as pessoas esquecem, de prestar atenção, de sentir no seu coração, de olhar para você mesmo e seguir adiante. Deixar de parar de escutar de certas coisas. No meu caso, muita gente chamando que não, minha carreira já 46 anos, já estou mais velho, então não tenho o que fazer, vai para uma outra equipe. Imagine se eu fosse escutar tudo isso, eu não ia ter atingido outro nível, outras conquistas, que eu tinha um desejo muito grande por escutar certas situações. Então, o negócio é se dedicar, trabalhar, ter paixão pelo que faz, porque isso é um dos fatores mais importantes, pelo menos para mim, porque os resultados, eles vão aparecer. E cada carreira, como a gente sempre escutou já, cada um tem o seu estilo. Às vezes, um chega mais rápido, o outro chega depois,
mas o importante é que se você acreditar em você, você vai conquistar. Então, não importa se é automobilismo, pode ser qualquer tipo de profissão. Então, acredita no seu potencial, em você, que os seus sonhos, se você sonhar grande, ele vai se realizar. Muito obrigada. Elinho, quero agradecer, então, em nome dos nossos leitores da Racing, agradecer em nome da nossa equipe, que contribuiu aí também com as perguntas, e, enfim, desejar para você toda essa energia muito positiva para que seu ano seja maravilhoso e que você tenha muitas vitórias e vamos estar aí na torcida, sempre juntos aí, tá bom? A todos nós, Isabel, um super beijo para todos vocês, um abraço para todos os leitores e vamos para mais um Capacete de Ouro. Ó, com dança, hein? Oh, meu Deus, eu não vou falar, senão vai ficar gravado aí, eu vou ter que dançar.